E ele trouxe uma palavra que para mim nunca tinha ouvido, metanoia. E essa metanoia é a responsável por hoje eu estar aqui. Eu me permiti mudar a mente e a renovação dela. E aí, que seja boa, agradável, perfeita a vontade do Senhor o tempo todo. Amém? Hoje, amados, é uma geração talvez a mais informada da história da humanidade, mas também ela é a mais confusa espiritualmente, porque nunca em nossas vidas tivemos tantas vozes ao nosso redor. E essas vozes vêm pela internet, vêm pelas emoções, tendências, falsos ensinos, distrações. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você possa ter o real discernimento, a real inteligência e a real capacidade espiritual no poder do Santo Deus. Amém? E a primeira frase, já para vocês anotar aí, é: nem tudo que parece oportunidade, ela vem de Deus. Foi o primeiro vídeo do mês que eu gravei. Amém? Também tem mais duas frases, ó. Quem não desenvolve o discernimento viverá sendo guiado pelas suas próprias emoções. Foi o segundo vídeo. E o terceiro vídeo foi que o maior perigo não é o erro evidente, é o engano que parece certo. Provérbios 14, 12, a palavra do Senhor já fala assim: há caminho que o homem parece direito, mas no fim conduz à morte. Amados, nessa manhã você pode estar perguntando, mas o que é de fato discernimento? Discernir a gente já ouviu de outras ministrações, já vimos que discernir não é escolher o que é certo, o que é errado, e sim saber o que é de Deus e o que não é de Deus. É aquele momento onde você não só escolhe, mas você pergunta: papai, é da sua vontade? Senhor, é para mim estar aqui? Senhor, é para mim fazer isso? Irmãos, de um tempo para cá, eu venho lutado com as escolhas. E como humano que eu sou, falho que eu sou, errei bastante. E cada erro me causou um problema sério, principalmente no trabalho. Mas o discernimento faz com que as escolhas erradas ou as escolhas que eu fiz, ela passa a não ter mais a importância. O que importa é do presente e futuro. O que passou já foi. E nessa manhã eu quero explicar para vocês que além de perceber o natural, nós precisamos entender a intenção espiritual naquela escolha. Separar a verdade do engano. Reconhecer realmente a voz de Deus. Hebreus 5,14 fala: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitados para discernir tanto ao bem quanto ao mal. Amém? Esse texto mostra que discernimento ele não nasce pronto. Ah, pastor, mas então eu vou aprender? Vai. E você só aprende ao discernir
Quando você se aproxima do Pai, através de quê? Através da comunhão diária. Essa casa é uma casa que tem casa de ânimo, tem as noites de oração. Então, se você se envolver, você vai desenvolver não só o lado espiritual, como o seu lado de discernimento, de saber o que é certo, o que é errado, o que vem do céu e o que vem do mundo. E uma frase de impacto de novo: discernimento não é um dom para poucos, é a maturidade para quem busca. E sabe que muita gente, ela quer a direção, ela busca a direção, mas ela falha, porque ela não procura relacionamento com Deus. Mas Deus revela seus segredos aos íntimos. Essa parte eu me recordo de certo tempo atrás, quando eu e a pastora Sabrina estavam ministrando para um casal, né? E ele tinha arrumado o seu primeiro emprego, estava iniciando a vida conjugal, e ela já formada, trabalhando, né? E chegamos na casa dele, eles estavam numa discussão, num litígio lá. Como o apóstolo fala que eu sou um bom bombeiro, eu gosto de um fogo. Corremos para esse lar para acabar com isso. E no momento ali da conversa, ele falou assim: mas pastor, a briga está toda começando porque agora eu estou trabalhando e eu quero comprar um carro. E ela não quer me ajudar, ela não quer estar comigo. Sabe o que mais era interessante nessa discussão deles? É que ele queria um carro normal. Quem aqui não quer comprar um carro? Mas o principal, irmãos, ele não era nem habilitado. Enquanto ele orava para comprar o carro, ela orava para eles conquistar a casinha própria, para eles conquistar os móveis deles, para pagar as continhas deles, e ele orando para carro. Aí nunca que essa oração ia dar certo, e nunca que esse problema ia dar certo. Eu falei: rapaz, mas você não tem nem habilitação, você quer um carro, cara? Como que... Imagina Deus agora lá no céu olhando para você, orando para que a sua mulher ajude você, entre em concordância, que vocês consigam comprar esse carro. Ele fala assim: meu filho, mas nem habilitado você é, como é que eu vou te dar esse carro? Como é que eu vou abençoá-lo? Aí ele ficou pensando assim, mas infelizmente a conclusão desse testemunho é que ele não me ouviu, comprou o carro, passou um mês, o carro foi preso. E aí voltou atrás de mim de novo: ô Renatão, me ajuda a tirar esse carro. Eu falei: cara, não tira enquanto você não for habilitado. Aí perdeu a bênção, né? Então a importância da gente ter discernimento, a importância da gente entender. Não é porque você às vezes tem condição de comprar algo, mas você não é habilitado para tal. Eu falo para os casais que estão iniciando que eles se formam para tudo. Faz faculdade de direito, faz faculdade de enfermagem, faz faculdade de tudo. Para tudo você é preparado. Até para você se batizar na igreja você é preparado. Amém ou não amém? Você não passa para um treinamento? E por que não treinar para casar? Não existe uma faculdade para casar. Ninguém vai ensinar você, ninguém vai sentar com você. Geralmente a gente escolhe: eu gosto dela porque ela é linda, ela cozinha bem, ela faz carinho. Por que você vai casar com ele? Porque ele é bonitão, ele trabalha, ganha bem, vai me sustentar. São geralmente as ideias que o mundo tem. Mas nós precisamos ter o discernimento e entender que nós precisamos nos preparar para cada passo e para cada escolha. Amém? E a diferença entre decisão e discernimento é que decisão nós escolhemos e discernimento é perceber antes de escolher. Muitos aqui possam estar tomando decisões muito rápidas.
Talvez pela ansiedade, pela carência, pela pressão ao seu redor, por medo e também por aparência. Amém? Mas discernir faz a pessoa parar e perguntar: isso vem de Deus? Ou é apenas para agradar a minha vontade? 1 Samuel 16:7, a palavra de Deus nos lembra que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Samuel aqui, quando ele chegou na casa de Davi lá, ele quase ungiu a pessoa errada. Quem lembra da história? Ele viu o irmão dele lá fortão, soldadão, né? E essa aparência quase levou ele a escolher o errado. Porque a aparência, amados, ela impressiona, mas o discernimento revela. Amém? E uma frase para vocês anotar agora, tem até duas, né? Uma: quem vive só pela aparência sempre errará na sua direção. Nem toda porta aberta foi de Deus. Amados, o que bloqueia o seu discernimento? Alguém aqui já parou e pensou? Vou pedir ajuda, pastora Kete. O que bloqueia o discernimento? O que te bloqueia discernir, às vezes? Amém. Quem mais aí? Medo, foi falado. Emoções. Irmãos, quem vive com as emoções descontroladas, e eu sou testemunha disso, porque não é fácil ocupar dois posicionamentos: um posicionamento profissional, que tem que atuar, aplicar leis e agir ao rigor dela, e a vida pastoral, onde tem que aceitar, perdoar 70 vezes 7 e dar outra face e sofreu a traição e você botar o traidor na mesa com você ali e tal, e é difícil demais. E por isso as minhas emoções ficam assim, ó. Eu até brincava, hoje eu não brinco, eu cancelei em nome de Jesus isso na minha vida, que eu falava que eu tinha um disjuntorzinho, que eu ficava disjuntor pastor, disjuntor polícia, pastor, polícia. Agora não, agora eu escolhi um lado e vou até custe o que custar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu falei, não vou mais fazer o lado policial. E ontem, quando eu entrei num apartamento e eu vi o corpo daquela senhora ontem ali, eu falei assim, Jesus, eu falei, Pai, tenha misericórdia. Eu não sei o que essa mulher fazia, não sei, mas já fiz ali logo uma oração. Tava nem aí para perita, para legista, para quem tivesse junto. Tá nem aí, fiz a minha oração para ela. E eu olhava o marido assim, eu falava, gente, esse homem tá devendo. Para mim, eu tacava a algema nele e levava ele preso. Mas o Espírito Santo naquele momento lembrou, falou, você já fez tudo o que você tinha que fazer aqui. Agora é com os homens, não é com você. Mas eu vou ser sincero, eu fiquei doidinho para pegar aquele homem. Eu vi o travesseiro do lado do corpo, eu falei, ele enforcou essa mulher com o travesseiro, eu tenho certeza disso. Eu falei, ele matou essa mulher, essa mulher não morreu. Ela podia estar acamada, ela podia ter os probleminhas dela, mas esse homem, em algum momento, até eu conversei com a Sabrina em casa, eu falei, amor, eu acho que esse casal aconteceu uma breve discussão na madrugada, e ele não queria socorrer ela, ele não queria levar ela mais para o hospital, porque ele já vinha de algumas vezes já no hospital e não se resolvia. Eu acho que ele cansou e ele fez uma escolha errada. Agora eu só fiz foi orar. Cheguei lá e orei. E muitas das vezes nas nossas vidas a gente precisa parar
cessar as vozes ao seu redor e você apenas fazer o que o coração e o Espírito Santo tocam em você para fazer. Porque emoções descontroladas, amado, te deixa totalmente instável. E você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Elias, em 1 Reis 19, depois que ele venceu, os profetas de Baal, Elias entra numa crise emocional e ele prefere morrer. Olha o quão perigoso é quando estamos com as emoções atrapalhadas. O homem forte também pode se confundir quando está cansado. Mais uma frase: cansaço emocional distorce a percepção espiritual. Aí, ó. Por isso que essa casa é uma casa de família, é uma casa onde os nossos apóstolos sempre nos orientam. Não é necessário que você esteja em todos os cultos, é bom, ótimo, principalmente para quando você quer desenvolver a sua parte espiritual, é ótimo, é lindo. Mas aquele momento em que você pega a sua esposa, a sua família e você dá um rolezinho, sai para dar uma curtida, cara, esse é o melhor culto. É um momento que você se renova, é um momento onde você recarrega suas baterias. Assim foi a minha viagem para o sul. Eu estava cansado, a irmã trabalhou comigo, viu, que eu estava estressado, estava até reclamando para o nosso apóstolo, falando: paizão, faz muito tempo que eu não estou ouvindo Deus, eu não sinto Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado, estou errando alguma coisa? Eu estou só abrindo para vocês algo que é o nosso discipulado. E eu creio que não é nada vergonhoso a gente assumir as nossas falhas. E quando eu falei que eu queria fazer essa viagem, o nosso apóstolo foi o primeiro que incentivou. E teve batalhas, muitas, para a gente não ir. Porque o diabo, ele é sujo, irmão. Ele sabe que você está indo para um lugar que vai te renovar, que você vai se aproximar de Deus. E essa viagem, quando eu cheguei no Paraguai, num café de Capó, fui para passear, mas vida de pastor não é fácil. Não, o pastor fala que vai viajar, não vai. Cheguei lá, já fui escalado para ministrar domingo e para ministrar num café de pastores. Irmãos, no Paraguai, gente, o sobrenatural aconteceu, coisas ali que estava há um tempo sem eu sentir. E eu senti, fiquei impactado. Eu falei: Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor o tempo todo está comigo. Eu que fui ingrato, eu que sou emocionalmente instável, me perdoa, tenha misericórdia da minha própria alma. E como foi a minha oração. E foi lindo, porque cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei para o apóstolo: paizão, estou renovado. Senti Deus de uma forma que eu há tempos não sentia. Que povo maravilhoso é o povo do Paraguai. Que povo maravilhoso é o argentino. Como é bom estar perto desse pessoal. Quero mais, quero voltar. Mas temos que vigiar, amados. Porque não só de emoções distorcidas bloqueia nosso discernimento, mas também algo pesado. E eu quero falar para vocês que a maior distração é o pecado. Sabe por quê? O pecado, ele tira a sensibilidade espiritual. E um exemplo, Sansão. Em Juízes 16, a palavra do Senhor mostra que ele perdeu o discernimento antes de perder a força. Então saiba que ninguém cai de repente. Primeiro, você perde o seu discernimento.
Outro bloqueio é a pressa. Quem anda apressado erra os sinais de Deus. E eu quero trazer para vocês Abraão e Sara. Abraão e Sara tentaram ajudar Deus com Agar. E aquilo que era uma promessa divina acabou em precipitação e um conflito. Então, irmãos, toda vez que o homem acelera Deus, ele cria problemas que depois precisa orar para resolver. O ano era 2020. Tem várias promessas sobre minha vida, sobre minha esposa. E eu achei que eu me transferindo para São Paulo, eu iria ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Cheguei em São Paulo, dei de cara, foi com o governador fechando tudo. Quem se recorda? Pandemia, fecha tudo, ninguém sai pra rua, supermercado. Quem era pego você ia no supermercado comprar algo, parecia que você estava indo traficar, né? Pegar droga na esquina. Todo mundo com medo. Eu lembro dos cultos na igreja com porta fechada. Rapaz, que doideira, né? E uma pressa minha, Deus, tive que orar muito para voltar para cá, para a região. Foi um trabalho, foi um perder de dinheiro que, meu pai, mas Deus é misericordioso e Deus sustentou. Aguentei, passei pela prova, né, amor? E estou aqui. Mas olha, o que a pressa faz com o nosso discernimento? Amém? Mas, pastor Renato, nessa manhã eu quero desenvolver o discernimento. Então anota isso aqui que eu vou falar, porque isso é muito importante. Primeiramente, para você desenvolver o seu discernimento, você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa ter o seu devocional diário. Você precisa se alimentar da palavra, porque a Bíblia é o filtro do discernimento. Salmo 119 no verso 105 fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Quem não conhece a palavra do Senhor acredita em qualquer voz, segue qualquer influência e aceita qualquer doutrina. Irmãos, quem não conhece a palavra confunde com a revelação, com a emoção e com revelação. Segundo passo importante para você desenvolver: oração. Discernimento nasce na intimidade com o Pai. E Jeremias 33:3 fala: clame a mim e responderei-te-ei. Deus fala com aquele que quer ouvir. A irmã ministrou o último louvor, falou que para a gente ouvir como se fosse Deus. E eu fiz assim, irmã. Eu nem fiquei em pé, eu sentei. E eu gravei bem a hora que você disse essa frase: Deus fala com quem quer ouvir. Então chama que Ele vem. Aí eu falei, amém. Eu não sei em que momento vocês nessa manhã estão, mas eu quero declarar uma frase aqui profética na vida de vocês. Não importa o barulho que o mundo está fazendo, Deus vai falar com vocês hoje no secreto, amém? Não importa o que está acontecendo, o que está fazendo de barulho em volta. Hoje, por causa da tua escolha de estar nessa manhã aqui, ouvindo a palavra do Senhor, Deus vai falar com você, amém? Glória a Deus.
Terceiro desenvolvimento é o Espírito Santo, amado. O Espírito Santo de Deus é o maior revelador. João 16:3 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo nos direciona e o Espírito Santo revela as reais intenções. Senhor. Discernimento é quando o Espírito Santo mostra o que os olhos não conseguem ver. Nessa manhã, podemos ter o nosso maior testemunho de discernimento. Quem arrisca dizer quem é o nosso maior testemunho em discernir? Opa, ouvi aí. Pode falar. Amém. Pastora Marisa tá ligadinha na palavra, ó. Glória a Deus. Jesus é o maior exemplo de discernimento. Jesus discernia pensamentos, intenções, corações e ambientes espirituais. Ele chegava, e o que mais assim faz ser fã de Jesus é que toda vez que ele era confrontado com uma pergunta, ele parava, riscava com o dedo no chão e soltava uma outra pergunta. Ele respondia com uma outra pergunta. E isso deixava a pessoa que estava a fim de pegar ele num pensamento errado, a pessoa, ela se travava, ela se complicava. Eu sou o maior fã desse Jesus, cara. Eu falo que o mundo pode ter os entorpecentes, aquelas costumes doidos, mas cara, quando a gente cai na presença do Espírito, principalmente quando a gente vai no monte, que a gente deixa o mover acontecer, meu irmão, aquele êxtase, aquela alegria, aquele sentimento, nada nesse mundo se compara. Nada. É muito. Eu falo que às vezes eu saio de uma noite de oração aqui, eu falo, gente, eu tô loucão, tô doidão, quero continuar, eu quero correr, quero gritar. Até para dormir, né, amor? Eu falo, amor, não consigo dormir, não consigo. É muito bom estar próximo de Deus, ter o Espírito Santo. Em Lucas 5:22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus percebia o invisível. E ele discerniu quando Judas sentou à mesa. Ele discerniu quando Pedro, abalado. Os fariseus manipuladores. E ele discerniu multidões sem pastor. Nessa manhã, quero falar para vocês que quem anda perto de Deus começa a perceber o que antes passava despercebido. Pastor Renato, entendi o que é discernimento, entendi o que bloqueia, entendi como buscar, mas traduz isso no momento agora, nos dias de hoje. Hoje eu falo para vocês que precisamos discernir com quem andamos, as amizades. Olha os jovens aí. Precisamos discernir relacionamentos aos que estão namorando aí. Precisamos discernir hoje doutrinas. Precisamos discernir oportunidades. Hoje precisamos discernir ambientes, conteúdos, influências.
Então, irmãos, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos. Amém? Estamos vivendo dias de engano totalmente sofisticado. Nem tudo errado parece errado. E sabe por quê? Porque o diabo não precisa destruir uma geração. Ele só precisa te distrair. Uma geração sem discernimento chamará a escuridão de luz. E por isso é importante saber como é que um discernimento é de Deus ou não. E aí eu te peço para que faça 3 perguntas para você. Faça agora. 3 perguntas. O que eu estou discernindo, isso fere a palavra? Sabe, Deus nunca contradiz a sua própria palavra. Segunda pergunta. Isso vai produzir paz ou confusão? Terceira pergunta. Isso vai me aproximar ou afastar de Deus? Pois tudo que afasta a presença não vem do céu. Para concluir, amada igreja, ao Ministério do Louvor, se quiser se preparar. Ouvimos hoje aqui que discernimento, ela não é uma das armas mais importantes para uma geração. Desculpa, falei totalmente contrário do que eu queria falar. Discernimento será uma grande arma mais importante para mudar uma geração. Ai, ai. Quem não tiver discernimento será enganado, manipulado, distraído e emocionalmente dominado. Mas quem anda com Deus irá se desenvolver, irá ter sensibilidade espiritual. E nessa manhã, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar sobre esse povo, sobre essa casa, sobre essa cidade de Pindamonhangaba, Senhor. Que o Senhor possa agora, com o teu Espírito Santo, derramar uma porção de discernimento, Pai. Que toda falta de emoção, que pessoas que estejam agora descontroladas, Senhor, sejam alinhadas e colocadas em teu centro, Pai. Que o Senhor nessa manhã, Pai, possa dar-nos a proximidade com a tua santa palavra. Que possamos te chamar de papai. Que possamos falar que o Senhor é o nosso melhor amigo. Que o Senhor, Pai, cresça sobre nosso semblante. Que todo engano, que todo mal seja derrubado por terra. Pai, nessa manhã, que o seu Santo Espírito possa vir com a voz doce e suave. Que o Senhor possa sim falar com os corações aqui, Senhor. E que o Senhor possa dar discernimento, Pai. É o que eu oro, Senhor, nessa manhã. E termino com Filipenses 19:10. Que o vosso amor aumente em ciência e em todo discernimento. Amém. Deus que me vê no Se põe de pé. Santo, 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 aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.
Feche os teus olhos e vamos finalizar essa manhã abençoada. Senhor, meu Deus, meu Pai, que toda cegueira espiritual caia por terra, Senhor. Que toda a complicação em nossas vidas, Pai, seja agora esclarecidas e direcionadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, nos dê discernimento, Senhor, para reconhecer a Tua voz. Pai, cesse o barulho do mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que sejamos, Pai, guiados pela Tua santa palavra, Senhor. Que toda aparência, pressão seja derrubado, Senhor. Nos ensina, Papai, a Te ouvir. E que Teu Santo Espírito permaneça conosco. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos leve no conforto de nossos lares. Permaneça, Senhor, com Teu Espírito sobre nós. E assim em toda a amada igreja concordando, digam amém. Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam abençoados.